Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. Se você gostar da minha explanação, eu pediria a você para deixar o like, para se inscrever no canal, mas sobretudo para que você participe ativamente desse vídeo, deixando teu comentário, porque esse vídeo é polêmico, tal como a maioria aqui do canal não é tão óbvia assim a conclusão, não é tão óbvia assim a concordância, portanto é polêmico. Eu quero que você me diga se eu estou errado ou se eu estou certo. Lembrando a você, companheiro, que hoje, segunda-feira, às 10h30, tem a live raiz aqui no canal, vai ser realizada. Não sei se os companheiros Luiz Bittencourt e Marcelo Yahoo vão participar, mas de qualquer forma a live, mesmo com a voz ruim, está confirmada para mais tarde às 10h30. É o seguinte, eu quero aqui afirmar peremptoriamente para vocês que o Landim só pode ser palmeirense, porque, de fato, eu vou analisar aqui a tabela restante do campeonato com vocês, dos principais times, aqueles que ainda têm alguma chance matemática de poder chegar lá, de poder triunfar como campeão brasileiro, mas os erros todos que o Flamengo incorreu esse ano, toda a leniência com, eu diria, um mau comportamento por parte dos nossos jogadores, com a baixa performance de alguns treinadores que vieram com uma ideia de jogo comprada, mas que quando foram executar o modelo de jogo encontraram inconsistências, mas por vaidade investiram assim mesmo na ideia que trouxeram aqui, por pura soberba, por pura arrogância, em alguns casos até ações revestidas de colonialismo. Isso mesmo. Depois eu explico para vocês melhor, talvez na live, a minha ideia sobre esse fenômeno que realmente nos aflige aqui no Brasil, principalmente quando se tratam de europeus. Então, independente de tudo, bastante leniente. E aí, pela análise da tabela e por uma questão também de viés, de tendência, eu chego à conclusão, aliás, já há algum tempo, que o Palmeiras vai chegar na reta final como campeão. E isso aí, meus amigos, é ruim sobre vários aspectos que eu quero comentar com vocês. Primeiro de tudo, o Flamengo compete com o Palmeiras em âmbito nacional pela primazia das competições. Compete para saber quem vai ser o melhor. Realmente, nesses últimos anos, Flamengo e Palmeiras têm se destacado e os outros clubes, na verdade, vão ali num plano mais secundário de análise factual, inclusive. Fica ali o Atlético em 2021, mas logo se apagou e Flamengo e Palmeiras continuaram a determinar exatamente quem governava o futebol brasileiro. Só que nesse ano foi diferente. Esse ano foi diferente. No meu entendimento, o Palmeiras foi sendo eliminado, apesar de ter nos vencido na Supercopa, ganhou também o Campeonato Paulista, são campeonatos de menor expressão, mas ainda assim ganhou, mas foi eliminado nas competições principais e há pouquíssimo tempo atrás vinham de 4 derrotas e com a ajuda do Botafogo, com a ajuda do Flamengo também, eu quero aqui dizer a vocês, o Palmeiras agora se credencia como virtual campeão do Campeonato Brasileiro. Isso é muito ruim pela disputa que se estabelece entre os dois clubes e eu diria a vocês, entre os torcedores também, uma disputa que aqui no canal é muito saudável, os companheiros palmeirenses estão sempre bem-vindos para que teçam os seus comentários em pilhéria, para que nos encarnem aqui, vocês sabem disso, eu não bloqueio ninguém, é um grande prazer, fiz muitos amigos palmeirenses com a chegada deles aqui no canal, mas a verdade é que Flamengo e Palmeiras, de fato, não querem perder um para o outro e na semana passada nós mesmos comemoramos muito uma vitória sobre o Porco de 3-0 aqui no Maracanã e eles ficaram enfurecidos, isso mostra claramente que existe uma rivalidade. Depois disso, meus amigos, o Palmeiras vai ser campeão de uma maneira, eu não diria tão atípica assim, mas um pouco diferente dos anos anteriores. O Palmeiras não investiu em ninguém esse ano. Sendo o Palmeiras até pouquíssimo tempo estava ali, desafiando a Leila a comprar, desafiando a Leila a provar que a gestão dela era boa, como ela não conseguiu fazer. O Palmeiras perdeu 2 jogadores muito importantes e trouxe, no meu entendimento, 2 jogadores muito comuns, o Arthur e o Richard Rios. E a torcida cobrava muito por investimentos, cobrava muito por reforços e havia uma desesperança completa. Isso acontece que a confluência dos resultados negativos de outros clubes acabaram permitindo que o Palmeiras se
tornar-se dessa maneira o eventual campeão. O Botafogo tem até um jogo a menos, o Flamengo também, mas que papel vai cumprir o Botafogo com esse viés de baixa, com esse viés performático de baixa? Que papel vai cumprir o Flamengo também, se contra o Grêmio saiu vencedor, perdeu, saiu vencedor contra o Santos, perdeu, e levou novamente o empate com o time totalmente recuado, morto dentro de campo, com substituições mal feitas na última partida? Pergunto eu a vocês, qual é o viés? O viés do porco não, perdeu de 3-0 para o Flamengo, logo se recuperou. Esse aí é o ponto fundamental do time do Palmeiras, o mental. O Palmeiras tem um mental que é inigualável aqui no Brasil, além do comprometimento que eles têm por jogarem com o Abel e além do próprio Abel, que faz milagre no Palmeiras. Ontem eu estava fazendo uma análise, chateou um torcedor do porco ou outro, mas era uma análise real. O time do Palmeiras é um time comum, não é um time caro, é um time bom, mas é um time que eu diria para vocês comum, de jogadores comuns, e no entanto a força coletiva deles é muito importante, a mental também, porque eles não querem perder de jeito nenhum e não saem por aí após os jogos dando risinhos, jogando beijos para treinadores adversários, não saem normalizando o fato da derrota e de não ter ganho nada esse ano com conquistas que o Flamengo teve anteriormente, como se na verdade uma conquista do ano anterior fosse nos fazer felizes para o resto da vida. Não fazem. Então o Palmeiras é assim, eles detestam perder, o Abel é muito comprometido, disse até que pode sair, se sair o porco vai passar pelo mesmo problema que o Flamengo teve, nunca mais conseguiu encontrar um treinador igual ao Jesus e eu pouco creio que vai conseguir. Então, meus amigos, o mental, o viés do Palmeiras é de alta e o viés do Botafogo baixa, o viés do Flamengo de baixo, o Grêmio também não vai ganhar nada, não tenho nenhuma dúvida, saiu reclamando pra caramba o Renato ontem da arbitragem, do VAR, reclamou da postura, mas acabou perdendo o jogo. Então, meus amigos, o Grêmio também não vai ganhar. E o Bragantino, meus amigos, de menor expressão, com jogadores inexperientes, um deles inclusive na zaga entregando a paçoca, lutaram muito para poder empatarem aquele jogo, mas eu não acredito, sinceramente, que o Bragantino será campeão. Então, a tendência para os apostadores, naturalmente, é assinalar o Palmeiras como virtual campeão brasileiro. E aí, meus amigos, nós temos aqui a tabela, aqui na minha frente a tabela, o restante dos jogos que faltam para terminar o Campeonato Brasileiro. E eu tenho aqui o Palmeiras, que vai jogar contra o Fortaleza no domingo, dia 26, fora de casa. Logo depois, no dia 29, o Palmeiras recebe o América Mineiro dentro do Allianz Parque, um jogo muito fácil. Esse do Fortaleza aí, meus amigos, também vai ser muito fácil, porque o Fortaleza não aspira nada mais na competição. Talvez tenha ali uma oportunidade mínima de chegar na Libertadores, mas por um erro estratégico o Fortaleza também concentrou-se muito na Sul-Americana, acabou perdendo a Sul-Americana, perdeu a vaga para a Libertadores do ano que vem. O Fortaleza não corre risco de rebaixamento, então esse jogo aí, meus amigos, eu creio que seja vitória certa também do Palmeiras, depois tem o do América Mineiro, como eu falei. Aí o Palmeiras vai enfrentar quem no dia 2 de dezembro, dentro de casa? O Fluminense. O Fluminense não tem mais perspectiva de nada, e se tiver que entregar o ouro para o Palmeiras para poder prejudicar o Flamengo, com muita justeza vai fazer também. Eu não vou ficar aqui invocando profissionalismo, esporte, porque nós sabemos que se fosse o Flamengo nós iríamos pedir para entregar também. E finalmente vai jogar lá no Mineirão contra o Cruzeiro, talvez o Cruzeiro ali precisando de um resultado para não ser rebaixado. Nós não sabemos como vai estar, o Cruzeiro também em viés de baixa, perdeu para o Curitiba, a torcida invadiu o campo, a torcida do Curitiba foi lá, pôs os companheiros numa situação muito difícil, desorganizada do Cruzeiro. O Cruzeiro também em viés de baixa, pode ser até, companheiro, que nesse jogo aí o Cruzeiro já esteja rebaixado, exatamente como terminou, se eu não estou enganado, o campeonato de 2019, não foi? Quando o Cruzeiro foi eliminado pelo Palmeiras, né? Já estava ali numa situação difícil lá dentro da casa deles. Então, essa tabela aí é mole para o Palmeiras. O Palmeiras só não vai ser campeão se não quiser. Aí você tem aí o Botafogo,
que joga contra o Santos no domingo, lá no estádio Mané Garrincha, no Engenhão. Depois vai pegar o Curitiba, é um jogo que pode ser difícil para o Botafogo. Curitiba ainda tentando se salvar, mas dependendo do resultado do Curitiba na rodada anterior a essa, já pode estar até rebaixado, talvez seja até um jogo fácil para o Botafogo, mas o Botafogo está em viés de baixa. Se por acaso o Curitiba tiver uma mínima chance, ainda tiver que ganhar o jogo, meu amigo, vai endurecer contra o Botafogo ganhar vai ser muito difícil. Aí o Botafogo joga dentro de casa contra o Cruzeiro também. Então, seria até um jogo mais fácil, mas o Cruzeiro, na zona de rebaixamento, vai tentar, de alguma forma, eu diria, prejudicar ali o Botafogo. E finalmente o Botafogo pega o Inter, lá dentro de casa, também sem nenhuma pretensão, não corre mais o risco de ser rebaixado, não vai chegar na Libertadores, mas já pegou uma Sul-Americana, pega o Inter desmotivado, mas aí eu volto a afirmar sobre o viés de baixa. Aí nós temos o Grêmio, que eu sinceramente não acredito que vai ser campeão. O Grêmio pega o Atlético Mineiro, o Atlético está brigando lá em cima. Você vai me perguntar aí, Gil, tu não vai analisar o Atlético Mineiro? Não, porque o Atlético Mineiro vai ficar mais 50 anos ser campeão, tal como de 71 para cá, vai ficar mais 50. O Ceará do Galo só vai comemorar um título do clube depois de 50 anos, só daqui a 50 anos. Então, tá ali Atlético e Grêmio, jogo difícil para o Grêmio, a próxima rodada. Depois disso, o Grêmio pega o Goiás em casa, provavelmente já rebaixado. Aí o Grêmio vai pegar o Vasco dentro de casa, o Vasco naquela luta ali para o rebaixamento. O Vasco jogou mal ontem, mas pode ofertar, como vem ofertando um jogo melhor, pode ser um jogo mais difícil para o Grêmio, o Vasco ali querendo não cair. E aí vai jogar com quem, meus amigos, na última rodada? O Grêmio vai jogar contra o Fluminense aqui no Maracanã, que se tiver que perder para o Grêmio para prejudicar o Flamengo, vai perder. Porque o Fluminense, como vocês já sabem, não vai ser campeão brasileiro, já está com a vaga classificada e vai fazer de tudo para prejudicar o Flamengo. Vocês sabem disso. Aí tem o Bragantino, time de menor expressão, vai jogar contra o Internacional lá no domingo, próximo, sem ser esse agora o outro, no dia 26. Um jogo que, de fato, poderia até ser difícil, mas depende das pretensões do Inter também. Depois pega o Fortaleza dentro de casa, que é um jogo naturalmente fácil. Depois pega o Curitiba dentro de casa também. E depois vai jogar uma partida muito complicada contra o Vasco, aqui em São Januário, provavelmente. Esse jogo aí, Vasco e Bragantino, meu amigo, se o Vasco já tiver escapado da segunda divisão e o Flamengo tiver necessitando de que o Bragantino perca pontos, o Vasco vai entregar. A torcida vai iniciar o jogo pedindo para entregar a partida e o Vasco vai entregar, porque não vai botar ali a azeitona na empada do maior rival, que é o Flamengo. Olha isso, Vasco e Bragantino. Dependeu do Vasco, já era. E finalmente o Flamengo, meus amigos, que tem aí uma tabela, eu diria, difícil. Vai jogar contra o América Mineiro, lá em Uberlândia. O Flamengo é rei de ressuscitar morto. Não confio realmente no Flamengo. Depois o Flamengo pega o Atlético Mineiro aqui no Maracanã. Um jogo também difícil e que o Atlético pode estar ainda disputando uma vaga no G4. O Atlético é isso, é disputa de vaga no G4. Pega aqui, é jogo difícil para o Flamengo. Depois o Flamengo joga contra o Cuiabá, aqui no Maracanã. E esse jogo aí tinha tudo para ser mais fácil, mas é o viés de baixa do Flamengo e finalmente enfrenta o São Paulo lá no Morumbi. Jogo difícil pra caramba, mesmo que o São Paulo já não tenha nenhuma pretensão para o ano que vem, inclusive até porque já está classificado para a Libertadores da América. Em resumo, meus amigos, vai ser muito difícil tirar o título do Porco. Nós vamos fazer de tudo para poder secar o Porco, porque o Porco disputa, como eu falei, em âmbito regional conosco, a primazia do futebol brasileiro, mas eu acho muito difícil, porque até a tabela, além do viés de alta, até a tabela favorece o Porco. Resumindo, como culpados. Vocês aí continuam culpando os jogadores, acho que eles têm culpa também, mas não tem a culpa principal. A culpa principal é de quem está na gestão do Flamengo. Para o ano de 2024, não existe
possibilidade de reformulação, companheiro, se não reformular também o departamento de futebol. Se eu fosse o Rodolfo Landim, eu pediria hoje mesmo para sair. Diria que por motivos particulares precisava sair, com ele ia junto o Braz, e a partir daí um outro governo do Flamengo se estabeleceria em 2024 sem os mesmos erros desse ano, sem a mesma leniência, aceitação de comportamentos erráticos, um clube que realmente fosse administrado, que quando fosse contratasse pontualmente porque o time precisa, um clube gerido por pessoas que entendem de futebol e não por neófitos que brincam de serem gestores do Flamengo. Mais uma vez eu quero dizer a vocês, o Landim precisa sair do Flamengo com urgência, porque como ele próprio disse, quando as coisas vão mal, não existe em qualquer empresa outra culpa que não seja do presidente, a culpa é dele. Mais tarde, 10h30, saudações rubro-negras, meus amigos, se inscreva aí, deixa o like, deixa teu comentário, me diga aí se eu estou errado. Grande abraço, até mais tarde.